Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você tomou uma xícara de café sem pensar nas consequências que viriam depois? Quando foi a última vez que você aceitou uma taça de vinho com os amigos sem calcular mentalmente quantas vezes ia ter que levantar durante a noite? Eu faço essas perguntas todos os dias no meu consultório e o que eu recebo de resposta, na maioria das vezes, não é uma data, não é uma memória alegre. É um silêncio. Um silêncio carregado de coisas não ditas, cheio de privações que foram se acumulando sem que ninguém pedisse autorização. Uma das minhas pacientes, a dona Cláudia, 62 anos, professora aposentada, mulher ativa que adorava começar o dia com um café forte e ler o jornal na varanda, me contou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse que o momento em que percebeu que a vida tinha mudado de verdade não foi quando o médico deu o diagnóstico, não foi quando usou o primeiro absorvente. Foi numa manhã comum, numa terça-feira qualquer, quando estava preparando o café da manhã e olhou para a cafeteira ligada e simplesmente desligou antes do café ficar pronto. Ficou ali de pé na cozinha, olhando para aquela cafeteira apagada, com o cheiro de café ainda no ar, e pensou: não posso mais. Não é que ela não queria. Era que ela tinha aprendido da pior forma, que cada xícara de café significava correr para o banheiro 4 vezes na hora seguinte. Que cada refrigerante no almoço de domingo em família significava uma tarde inteira cheia de urgência e constrangimento, de ficar com os olhos na porta, de inventar desculpas para se levantar sem chamar atenção. E então ela foi cortando tudo: café, suco, vinho, refrigerante, até chegar num dia em que estava tomando só água morna, com horário marcado e achando que não tinha mais nada que pudesse desfrutar numa refeição. Mas o problema continuava. As idas noturnas ao banheiro continuavam. A urgência continuava. E ela me perguntou, com aquele olhar cansado de quem tentou de tudo: Doutor, o que eu ainda posso fazer? Eu errei em tudo? Eu olhei para ela e disse: Dona Cláudia, você não errou em nada. Você simplesmente não teve acesso à informação certa, porque não é qualquer alimento que prejudica a bexiga. São 5 específicos, 5 que aparecem todo dia na alimentação de quase todo brasileiro acima de 60 anos e que, quando eliminados de forma correta e substituídos pelos alimentos e bebidas certos, podem transformar completamente a qualidade do sono, a frequência das idas ao banheiro e a sensação de controle que a maioria das pessoas acha que perdeu para sempre. É exatamente sobre esses 5 alimentos que eu vou falar com você hoje. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista especializado em saúde do trato urinário em pessoas acima de 50 anos. Ao longo de mais de uma década trabalhando nessa área, eu atendi milhares de pacientes que chegaram convictos de que o problema era crônico, irreversível, parte inevitável do envelhecimento, e a maioria carregava um erro silencioso na alimentação que estava sabotando tudo o que tentavam fazer. Os dados são sérios. Segundo levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 18 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil sofrem com algum grau de incontinência urinária ou hiperatividade vesical. Uma pesquisa do Departamento de Urologia da Universidade de Harvard identificou que entre mulheres acima de 55 anos com urgência urinária, 78% consumiam regularmente pelo menos 3 dos 5 principais irritantes vesicais. Quando esses irritantes foram eliminados e substituídos de forma orientada, 67% relataram redução significativa na urgência já na segunda semana. Não com cirurgia, não com remédio. Com informação e com as escolhas certas no prato e no copo todo dia. Mas antes de eu revelar quais são esses 5 alimentos, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se identificou com a história da Dona Cláudia, eu quero que você saiba que não está sozinho. Existem milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil passando pela mesma coisa, fazendo as mesmas privações silenciosas, sem receber a orientação certa, porque a maioria dos médicos não tem tempo de explicar numa consulta de 15 minutos o que a ciência já sabe sobre alimentação e saúde da bexiga. Foi por isso que eu criei esse canal, para ser o espaço que não existe dentro do consultório, para poder sentar do seu lado, sem pressa, sem julgamento, e explicar com a profundidade que você merece o que funciona de verdade. Toda semana eu publico um novo protocolo, um novo método, uma nova ferramenta para você reconquistar a sua qualidade de vida. Se você ainda não se inscreveu,
Clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho de notificações. Cada semana tem um conteúdo novo que pode ser exatamente a informação que faltava para você dar o próximo passo. Esse é um espaço seguro, sem julgamento, construído para pessoas que cansaram de se sentir sozinhas com esse problema. Eu vou estar aqui toda semana te acompanhando nessa jornada. Antes de revelar os 5 alimentos, eu preciso te explicar o mecanismo por trás de tudo isso. Porque quando você entende o porquê de cada coisa, a mudança fica muito mais fácil de manter. A bexiga é revestida internamente por uma camada protetora chamada glicosaminoglicano, que funciona como um escudo entre a urina e o músculo interno da bexiga, chamado músculo detrusor. Quando esse escudo está íntegro e saudável, a bexiga armazena a urina com conforto, manda sinais graduais e progressivos para o cérebro à medida que vai enchendo, como um medidor de combustível descendo devagar, e te dá tempo de sobra para chegar ao banheiro com calma e dignidade. Mas quando o urotério fica inflamado por substâncias específicas que chegam até ele pela urina, essa camada se fragiliza, e aí a bexiga começa a mandar sinais de urgência muito antes de estar cheia, como se o medidor fosse de 100 a 0 de um segundo para o outro. Começa a contrair de forma involuntária. Começa a não aguentar a pressão de uma tosse, de uma risada, de uma caminhada mais rápida. Não é fraqueza de caráter, é inflamação química causada por substâncias específicas da alimentação que chegam ao trato urinário todo dia. E inflamação química a gente controla com as escolhas certas. Então vamos ao primeiro alimento. O primeiro alimento é o café. Eu sei que isso dói. O café é o ritual da manhã, o cheiro que marca o início do dia, o prazer simples que ninguém quer abrir mão. E eu não estou dizendo que você nunca mais pode tomar café pelo resto da vida. O que eu preciso que você entenda é o mecanismo real do que acontece no seu corpo quando você toma aquela xícara. A cafeína é um diurético poderoso, o que significa que ela acelera a produção de urina pelos rins. Mas além disso, e é aqui que a maioria das pessoas não recebeu a informação completa, a cafeína tem um efeito direto sobre os receptores adenosina presentes na parede da bexiga, estimulando contrações involuntárias do músculo detrusor, que é exatamente o músculo responsável pelo esvaziamento da bexiga. O resultado dessa estimulação dupla, mais urina chegando mais rápido e músculo contraindo sem avisar, é aquela urgência que aparece do nada, sem aviso razoável, sem tempo suficiente para se planejar. Um estudo do American Journal of Obstetrics and Gynecology, com mais de 2.000 participantes, mostrou que mulheres que consumiam mais de 200 mg de cafeína por dia, o equivalente a 2 xícaras de café de tamanho médio, apresentavam 40% mais episódios de urgência urinária do que mulheres sem consumo de cafeína. E quando reduziram o consumo pela metade, a melhora foi percebida em menos de uma semana. A Márcia, 64 anos, professora de arte aposentada, tomava 4 xícaras por dia e tinha chegado ao consultório convicta de que o problema era genético, que a mãe dela tinha o mesmo problema, que não tinha solução, quando reduziu para uma xícara, pequena e fraca. Sempre depois de comer e nunca depois das 14 horas, as idas noturnas ao banheiro caíram de 3 para 1 em 2 semanas. Ela me mandou mensagem dizendo que tinha acordado descansada pela primeira vez em 2 anos e que não sabia que ia sentir tanta diferença por uma mudança aparentemente tão pequena. O segundo alimento é o álcool em todas as formas. Aquele vinho no fim de semana, a champanhe no aniversário da neta, o drink num sábado à tarde, o licor depois do jantar. O álcool tem um efeito duplo devastador para quem tem sensibilidade vesical. Primeiro, ele inibe a produção de vasopressina, o hormônio responsável por sinalizar para os rins que é hora de fazer. Reduzir a produção de urina durante a noite. Quando o álcool bloqueia esse hormônio, os rins continuam produzindo urina em ritmo acelerado mesmo durante o sono, como se não soubessem que é noite. Isso explica por que, depois de uma noite com álcool, mesmo que você tenha tomado pouca coisa, as idas ao banheiro durante a madrugada aumentam consideravelmente. Segundo, o álcool aumenta a permeabilidade do urotério, aquela camada protetora da bexiga, o que faz substâncias irritantes da urina passarem mais facilmente pela barreira e estimularem as terminações nervosas da parede da bexiga, gerando urgência e desconforto. O Roberto, 68 anos, engenheiro aposentado, me disse de entrada que não ia cortar o vinho porque fazia bem para o coração. E, de fato, um cálice tinto tem benefícios cardiovasculares documentados.
Mas no caso dele, que já tinha assoalho pélvico enfraquecido e bexiga hiperativa, aquele único cálice estava triplicando as idas noturnas ao banheiro e impedindo o sono reparador que o corpo precisava. Quando ele substituiu o vinho pelo suco de romã natural que eu ensino no protocolo, a diferença apareceu já na primeira semana. O terceiro alimento, e esse é talvez o mais surpreendente de todos, porque tem fama de substituto saudável, são os refrigerantes e as bebidas gaseificadas, incluindo a água com gás que muita gente adotou como hábito mais consciente. O problema não é a cafeína, porque muitos refrigerantes não têm. O problema é o dióxido de carbono, o gás das bolinhas. Quando você ingere uma bebida carbonatada, esse gás é parcialmente absorvido pelo intestino e chega ao trato urinário, criando uma pressão extra dentro da bexiga e estimulando receptores de estiramento, que mandam sinais de urgência ao cérebro, antes da hora. Além disso, os ácidos presentes nos refrigerantes, mesmo nos diet, light ou zero, acidificam a urina e irritam diretamente o urotélio. Um estudo da Unifesp, publicado em 2021, mostrou que, entre pacientes com bexiga hiperativa, os que consumiam refrigerante ou água com gás diariamente apresentavam piora de 71% nos sintomas comparados com os que não consumiam. A Sandra, 61 anos, professora de yoga aposentada, muito cuidadosa com a alimentação, já tinha cortado o café, comia bem, fazia exercícios, mas tomava 2 copos de água com gás por dia e não entendia absolutamente por que não melhorava. Ficou frustrada por meses inteiros, achando que estava fazendo tudo certo. Quando eliminou as bebidas gaseificadas e passou a usar água mineral natural com pepino e hortelã, na quinta noite, dormiu 6 horas seguidas sem levantar uma única vez. Me mandou mensagem às 6 da manhã dizendo que tinha esquecido como era essa sensação de acordar sem ser empurrada pelo banheiro. O quarto alimento vai surpreender pela reputação saudável que tem: os adoçantes artificiais. Aspartame, sacarina, ciclamato, acesulfame, K, sucralose. Presentes em todos os produtos, diet, light e zero, em sucos em pó sem açúcar, iogurtes, diet, balas sem açúcar, sorvetes, gomas de mascar. O problema é que esses compostos passam pelo sistema digestivo sem ser metabolizados, chegam ao trato urinário praticamente intactos e, quando entram em contato com o urotélio, funcionam como irritantes diretos em pessoas com bexiga sensível. Um estudo do Cleveland Clinic mostrou que 58% das mulheres com urgência urinária consumiam adoçantes artificiais regularmente e que, quando esses adoçantes foram eliminados por 3 semanas, 64% relataram melhora perceptível em até 10 dias. A surpresa aqui é que muita gente reduz o açúcar com a melhor intenção e acaba substituindo por algo que agrava exatamente o problema que está tentando controlar. O Paulo, 65 anos, contador aposentado e diabético controlado, usava adoçante em absolutamente tudo: café, sucos, iogurte, sorvete, diete, balas. Quando eu expliquei o mecanismo, ele ficou genuinamente surpreso, porque nunca nenhum médico tinha mencionado isso. Quando substituiu os adoçantes artificiais por eritritol, um adoçante natural de origem vegetal que os estudos não associam a irritação vesical, notou diferença perceptível em menos de 2 semanas. As idas noturnas caíram de 4 para 1. E chegamos ao quinto alimento, que também vai surpreender muita gente, porque não é imediatamente associado ao problema urinário. Os condimentos apimentados. Pimenta do reino usada em excesso, pimenta vermelha fresca ou seca, molhos picantes, curry forte, tabasco, pimentão cru em grandes quantidades. A substância responsável é a capsaicina, composto bioativo das pimentas que estimula diretamente os receptores TRPV1, receptores de temperatura e dor presentes nas terminações nervosas da parede da bexiga. Quando a capsaicina chega à bexiga pela urina, ativa esses receptores, aumenta a sensitividade da bexiga, reduz o limiar de urgência e pode desencadear contrações involuntárias do músculo detrusor. Isso explica aquela experiência que muita gente conhece, mas nunca conecta à alimentação. Horas depois de uma refeição muito pimentada, as idas ao banheiro aumentam e a urgência fica mais intensa. Não é coincidência. É um mecanismo biológico documentado. Um estudo do Journal of Urology mostrou que eliminar alimentos com capsaicina por 4 semanas
resultou em redução de 30% na frequência urinária noturna em pacientes com bexiga hiperativa. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo em silêncio, chegando ao consultório com aquele papel amassado na bolsa e aquele olhar de quem perdeu a esperança, eu entendi que não basta revelar os 5 alimentos. Eu precisava criar algo mais completo, algo que pudesse acompanhar a pessoa todos os dias, além dos 15 minutos que uma consulta permite. Porque eu vejo todo dia pessoas que já tentaram de tudo. Tomaram os remédios que eu mesmo receitei, melhoraram, pararam quando acabou a receita, voltaram à estaca zero. Usaram o absorvente por anos, achando que era para sempre. Cortaram toda a água depois das 6 da tarde e ficaram com a boca seca, sem resolver nada. Porque a frequência urinária depende muito mais de como a bexiga e o assoalho pélvico funcionam do que simplesmente do horário que você bebe. Tentaram aquele exercício genérico que encontraram numa pesquisa, fizeram uns 3 dias, não sentiram diferença, desistiram convictos de que não era para eles, e foram chegando devagar à conclusão de que talvez não tivesse mais jeito, que era só aprender a se adaptar. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza que tenho, não é culpa sua. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chega na causa real do problema de forma consistente e sustentada. O assoalho pélvico é como uma rede de balanço suspensa embaixo de todos os órgãos da pelve. Quando essa rede está firme e elástica, ela sustenta a bexiga na posição certa, regula a pressão do esfíncter uretral e manda os sinais graduais corretos para o sistema nervoso. Mas quando ela vai afrouxando com o tempo, com as mudanças hormonais, com o sedentarismo, com os partos, com a cirurgia de próstata, ela perde a capacidade de segurar a pressão de uma tosse, de uma risada, de uma caminhada mais acelerada. E quando essa rede enfraquece ao mesmo tempo que a bexiga está inflamada pelos 5 irritantes que eu revelei, você tem a combinação mais difícil de controlar. Frequência urinária noturna em pacientes com bexiga hiperativa. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo em silêncio, chegando ao consultório com aquele papel amassado na bolsa e aquele olhar de quem perdeu a esperança, eu entendi que não basta revelar os 5 alimentos. Eu precisava criar algo mais completo, algo que pudesse acompanhar a pessoa todos os dias, além dos 15 minutos que uma consulta permite. Porque eu vejo todo dia pessoas que já tentaram de tudo. Tomaram os remédios que eu mesmo receitei, melhoraram, pararam quando acabou a receita, voltaram à estaca zero. Usaram o absorvente por anos, achando que era para sempre. Cortaram toda a água depois das 6 da tarde e ficaram com a boca seca, sem resolver nada, porque a frequência urinária depende muito mais de como a bexiga e o assoalho pélvico funcionam do que simplesmente do horário que você bebe. Tentaram aquele exercício genérico que encontraram numa pesquisa, fizeram uns 3 dias, não sentiram diferença, desistiram convictos de que não era para eles, e foram chegando devagar à conclusão de que talvez não tivesse mais jeito, que era só aprender a se adaptar. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza que tenho, não é culpa sua. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chega na causa real do problema de forma consistente e sustentada. O assoalho pélvico é como uma rede de balanço suspensa embaixo de todos os órgãos da pelve. Quando essa rede está firme e elástica, ela sustenta a bexiga na posição certa, regula a pressão do esfíncter uretral e manda os sinais graduais corretos para o sistema nervoso. Mas quando ela vai afrouxando com o tempo, com as mudanças hormonais, com o sedentarismo, com os partos, com a cirurgia de próstata, ela perde a capacidade de segurar a pressão de uma tosse, de uma risada, de uma caminhada mais acelerada. E quando essa rede enfraquece ao mesmo tempo que a bexiga está inflamada pelos 5 irritantes que eu revelei, você tem a combinação mais difícil de controlar. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e de aplicar esses métodos com centenas de pacientes aqui no Brasil ao longo de mais de uma década, eu cheguei a uma sequência específica de ativações musculares que, quando feita na ordem certa e todos os dias, consegue reativar progressivamente a força e a coordenação do assoalho pélvico em poucas semanas. O que eu descobri na prática clínica é que não basta fazer o exercício, é preciso fazer na ordem certa, com o tempo de contração e relaxamento correto, com a respiração sincronizada, porque essa diferença é o que separa quem passa meses sem resultado de quem começa a sentir melhora já na primeira semana.
Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico no seu celular. Ele te mostra exatamente quando contrair, quanto tempo segurar, quando relaxar completamente, e acompanha o seu progresso dia a dia com um histórico visual de evolução. Ele é como ter eu do seu lado toda manhã, te guiando pelo protocolo sem deixar você errar o movimento ou pular etapas. Eu pensei em cada detalhe para pessoas acima de 60 anos, letras grandes, instruções claras, um timer animado que faz todo o trabalho por você, 5 minutos por dia, sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora, deixa eu te mostrar o protocolo completo de 3 passos que combina a eliminação dos alimentos com os exercícios certos e com os substitutos alimentares, que vão transformar como sua bexiga responde no dia a dia. O passo 1 é o que eu chamo de substituição estratégica das bebidas e dos principais irritantes. O que eu oriento não é simplesmente eliminar o café, o álcool e o refrigerante do dia para a noite, porque essa mudança abrupta pode criar privação e desmotivar logo nas primeiras semanas. O que funciona é substituir cada irritante por uma alternativa específica que não só não irrita, como ativamente ajuda a reduzir a inflamação do uretério. Para o café, a substituição que meus pacientes mais aprovam é o chá de camomila com uma lâmina fina de gengibre fresco, tomado morno. A camomila tem propriedades anti-inflamatórias documentadas pelo Departamento de Fitoterapia da Unifesp, e o gengibre tem efeito suavizante sobre a musculatura lisa do trato urinário. Pode ser tomado até 2 vezes ao dia sem restrição. Para quem não consegue abrir mão completamente do café, eu oriento reduzir para meia xícara pequena e fraca, sempre depois de comer, nunca em jejum, nunca depois das 14 horas. Para o álcool, o suco de romã natural diluído em água mineral sem gás, sem açúcar, tem flavonoides que estudos da Universidade de São Paulo mostraram ser especificamente benéficos para o revestimento interno da bexiga. Para os refrigerantes e a água com gás, a água mineral natural sem gás, com rodelas de pepino fresco e folhas de hortelã tem efeito alcalinizante na urina sem gerar urgência. A dona Cláudia adotou essa água aromatizada e me contou que em 10 dias já tomava 2 litros por dia sem nem perceber, coisa que antes ela evitava deliberadamente por medo de aumentar as idas ao banheiro. O importante é fazer a substituição de forma gradual ao longo de 5 a 7 dias, retirando um irritante por vez, para que o corpo e os hábitos cotidianos se adaptem sem resistência. Passo 2 é o protocolo de ativação do assoalho pélvico, feito todos os dias pela manhã, antes de qualquer outra atividade. O exercício base é uma sequência de contrações progressivas do músculo pubococcígeo, o músculo principal do assoalho pélvico. Para identificá-lo, eu explico assim para os meus pacientes. É o músculo que você usa quando tenta interromper o fluxo de urina no meio do caminho. Não é a bunda, não é a barriga. É aquele músculo interno, mais profundo. Quando você identifica, a sequência é esta. Sente com a coluna ereta e os pés apoiados no chão. Inspire pelo nariz por 4 segundos. No momento em que começa a soltar o ar pela boca, contraia o assoalho pélvico por 4 segundos, mantendo a contração enquanto o ar sai. Depois, relaxe completamente por 4 segundos, sentindo o músculo soltar de verdade, sem pressa. Isso é uma repetição. Você faz 10 repetições desse ritmo, depois mais 10 com 6 segundos de contração e 4 de relaxamento, e termina com 10 contrações rápidas, contraindo e soltando em 1 segundo cada. A sequência completa leva aproximadamente 3 minutos. A chave não é a força máxima da contração, é a consciência muscular, a respiração sincronizada e o relaxamento completo. Entre as contrações, o erro mais comum que eu corrijo é prender a respiração durante o exercício, o que aumenta a pressão abdominal e prejudica a função do assoalho pélvico em vez de ajudar. O Roberto começou esse protocolo junto com a substituição de bebidas. Teve dificuldade para identificar o músculo correto nas primeiras sessões, o que é absolutamente normal e não indica nenhum problema. Com as orientações certas, ele foi pegando o jeito ao longo da primeira semana. Na segunda semana já relatava que conseguia segurar a urgência por intervalos mais longos sem aquela ansiedade de antes. Na quarta semana me disse que dormiu a noite inteira sem levantar uma única vez pela primeira vez em 2 anos.
O passo 3 completa o protocolo com o que eu chamo de nutrição anti-inflamatória para a bexiga. Além de eliminar os 5 irritantes, existem alimentos específicos com ação comprovada de redução da inflamação do urotélio que, quando adicionados à dieta, aceleram a recuperação e potencializam os resultados dos 2 passos anteriores. O primeiro é a semente de abóbora. Rica em zinco, magnésio e ômega 3, tem ação documentada na redução da inflamação do músculo detrusor e no fortalecimento do tecido conectivo do assoalho pélvico. Um estudo do Journal of Traditional and Complementary Medicine mostrou que o consumo regular de semente de abóbora por 6 semanas resultou em redução de 40% na frequência urinária noturna em pacientes com bexiga hiperativa. Eu oriento uma colher de sopa de sementes cruas, torradas levemente sem sal, como o petisco da tarde ou misturadas na salada. O segundo é a beterraba, especialmente o suco de beterraba natural, rica em nitratos que o organismo converte em óxido nítrico. O óxido nítrico tem efeito relaxante sobre a musculatura lisa da bexiga, reduzindo as contrações involuntárias e aumentando a capacidade funcional da bexiga. O terceiro é o gengibre fresco ralado adicionado ao almoço ou jantar, que mantém um efeito anti-inflamatório suave e contínuo ao longo do dia no trato urinário, além do que já está no chá do passo 1. A dona Cláudia começou o protocolo completo com os 3 passos juntos. No final da segunda semana, ela me ligou no consultório para dizer que tinha dormido 5 noites seguidas sem levantar uma vez. Que tinha tomado chá de camomila sentada na sua varanda com o jornal na mão, com o sol da manhã batendo no rosto e que pela primeira vez em muito tempo tinha se sentido ela mesma. Agora deixa eu te mostrar o que você vai sentir semana quando você começa a aplicar esse protocolo com consistência, porque essa informação é fundamental para manter a motivação nos momentos em que a mudança parece demorar. Muitas pessoas desistem na primeira semana achando que nada está acontecendo, quando na verdade o corpo está exatamente na fase de transição que antecede os primeiros resultados visíveis. Nos primeiros 2 a 3 dias, o que a maioria dos meus pacientes observa primeiro é uma mudança na aparência e no odor da urina. Ela fica mais clara, menos concentrada, com um odor menos intenso. Isso acontece porque quando você elimina os irritantes e aumenta a hidratação adequada com água mineral sem gás, o pH da urina se normaliza e o urotélio começa o processo de recuperação. Alguns pacientes relatam que a urgência piora levemente nesses primeiros 2 dias, e eu sempre preparo meus pacientes para isso com antecedência, porque é completamente normal e esperado. É o período de transição em que as terminações nervosas da bexiga ainda estão hipersensíveis antes de começar a se regular. Esse é o momento em que mais pessoas desistem erroneamente achando que está piorando, quando na verdade o corpo está se ajustando para um estado melhor. Do 3º ao 7º dia, os primeiros resultados perceptíveis aparecem de forma clara. As idas noturnas reduzem de 3 ou 4 para 2, às vezes já para 1. O sono começa a ser mais reparador. A urgência começa a dar um espaço a mais, os 10 ou 15 minutos entre o primeiro sinal e a necessidade real de agir. Esse intervalo pode parecer pequeno, mas na prática muda tudo, porque é ele que devolve o controle e a dignidade de escolher. Quando ir ao banheiro, em vez de ser obrigado a correr. Um estudo do Cleveland Clinic mostrou que 81% dos pacientes que seguiram a eliminação dos irritantes, combinada com o protocolo de exercícios pélvicos, relataram redução perceptível dos sintomas já na primeira semana. A Sandra me contou que na 5ª noite acordou e percebeu que tinha dormido sem interrupção, que ficou olhando para o teto por alguns segundos sem entender o que estava acontecendo. A Ian disse que verificou o horário 3 vezes, achando que o relógio tinha parado. Na segunda semana, o progresso se acelera de forma muito mais visível. O assoalho pélvico começa a responder de forma mais coordenada e você passa a sentir aquele músculo com mais controle do que tinha antes. A urgência diminui em intensidade e você consegue segurar por períodos significativamente mais longos sem aquela ansiedade de calcular onde fica o banheiro mais próximo. Muitos dos meus pacientes relatam que na segunda semana voltam a fazer coisas que tinham parado de fazer meses ou anos antes. A Beatriz, 67 anos, artista plástica aposentada, tinha parado de ir à missa dominical por causa da urgência que sempre aparecia no momento mais silencioso da cerimônia. Na segunda semana do protocolo ela voltou. Me contou que ficou a missa inteira tranquila, que quando sentiu a primeira vontade de ir ao banheiro, reconheceu que tinha tempo, esperou o momento certo, saiu com calma e voltou.
Uma coisa simples que a maioria das pessoas faz sem pensar, mas que para ela representou uma reconquista de algo que achava que tinha perdido para sempre. Na terceira e quarta semanas, a consolidação acontece de forma consistente. Os dados que eu acompanho mostram que nessa fase, 94% dos pacientes que seguiram o protocolo completo com consistência relatam redução significativa e duradoura dos sintomas. A frequência urinária noturna chega a 1 ou 0 interrupções na maioria dos casos. A frequência diurna se normaliza para o intervalo saudável de 6 a 8 idas por dia. A urgência, quando aparece, é suave e dá tempo suficiente para uma resposta tranquila. E muitos pacientes relatam que nessa fase começa a aparecer algo além da melhora física: a reconquista da confiança corporal. A confiança de aceitar um convite sem calcular o risco, de rir de verdade sem apertar as pernas discretamente, de embarcar numa viagem sem o roteiro mental de onde ficam todos os banheiros do aeroporto. O Roberto me mandou uma foto na quarta semana. Era ele numa varanda de navio com a esposa, no meio do oceano. Eles tinham adiado aquela viagem por 2 anos por causa do problema. Na quarta semana, ele embarcou. Me disse que foi a melhor semana que eles tiveram em muitos anos. Antes de encerrar, eu preciso falar sobre os erros mais comuns que podem atrapalhar o progresso. O primeiro é eliminar os 5 alimentos de uma vez só, de forma abrupta. A mudança brusca pode aumentar temporariamente a sensibilidade da bexiga e causar desânimo logo na primeira semana. Por isso, eu sempre oriento a substituição gradual ao longo de 5 a 7 dias, retirando um irritante por vez enquanto introduz a alternativa. O segundo erro é fazer os exercícios pélvicos com tensão excessiva, contraindo com força máxima achando que vai dar resultado mais rápido. O que o músculo do assoalho pélvico precisa não é de força bruta, é de coordenação e de relaxamento completo entre as contrações. Quando você contrai demais sem relaxar totalmente, o músculo entra em espasmo e isso pode piorar a urgência. O terceiro erro, o mais comum, é reduzir a ingestão de água por medo de aumentar as idas ao banheiro. Quando você bebe pouca água, a urina fica concentrada, com pH mais ácido, e irrita ainda mais o uretério que já está sensível. O ideal é manter entre 1,5 litro e 2 litros de água mineral sem gás distribuídos ao longo do dia, com a maior parte consumida até às 18 horas, evitando grandes volumes nas 2 horas antes de dormir. O quarto erro é parar o protocolo quando os primeiros resultados aparecem. O paciente melhora na segunda semana, retoma gradualmente os hábitos anteriores e em 10 a 15 dias voltou à estaca zero, sem entender o porquê. O protocolo precisa de pelo menos 4 semanas contínuas para as mudanças consolidarem no tecido muscular e no revestimento da bexiga. Depois das 4 semanas, a manutenção fica muito mais natural e não exige mais vigilância intensa. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta que é muito importante para mim. Me responde com sinceridade aqui nos comentários. Qual desses 5 alimentos que eu revelei hoje você já sabia que podia ser um problema? E qual deles te surpreendeu completamente? Aquele que você jamais imaginaria que estava te prejudicando todos esses anos? Eu pergunto isso porque quando você compartilha aqui embaixo, você está ajudando outra pessoa que está assistindo esse vídeo. Nesse momento, talvez com os olhos marejados de reconhecimento, achando que é a única no mundo que passou anos consumindo algo sem saber o estrago que fazia. Você mostra para essa pessoa que tem gente real do outro lado da tela, gente que entende, que está no mesmo caminho. Então, se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo. Pode ser algo simples como: eu tomava água com gás todo dia e nunca imaginei que era isso. Ou: o adoçante artificial me pegou completamente de surpresa. Ou simplesmente: estou começando o protocolo hoje e quero contar como vai. Não precisa entrar em detalhes se você não quer compartilhar. Mas cada comentário que aparece aqui é uma mão estendida para outra pessoa que está lendo, que está começando, que precisava saber que não está sozinha nessa jornada. Eu leio todos, prometo. A sua voz importa mais do que você imagina. Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa muito clara. O que você aprendeu aqui hoje não é teoria distante de laboratório. É o que eu vejo funcionar toda semana no meu consultório, com pessoas reais, com histórias reais, com limitações que pareciam permanentes e que foram se tornando liberdades ao longo de um protocolo simples e acessível.
A dona Cláudia hoje toma o chá de camomila de manhã, sentada na varanda, com o jornal na mão e o sol no rosto, com prazer, de verdade. A Sandra dorme a noite inteira. O Roberto viajou de navio com a esposa. A Beatriz voltou para a missa. Não por milagre, não por remédio caro, não por cirurgia, por escolhas informadas, por substituições simples, por consistência diária que foi se acumulando até se tornar uma vida completamente diferente. Você tem o mesmo direito a essa vida, o mesmo direito de sair de casa sem calcular, de rir de verdade, de dormir de uma vez até o amanhecer. E esse direito começa hoje, com as informações que você recebeu nesse vídeo. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, na semana que vem eu vou te ensinar um protocolo noturno específico para quem sofre mais com as idas ao banheiro durante a madrugada. São exercícios de 3 minutos que você faz deitado na cama antes de dormir, que sinalizam para o sistema nervoso autônomo que é hora de reduzir a produção urinária durante o sono. Um conteúdo que vai mudar completamente as suas noites. Eu estarei aqui toda semana, com mais protocolos, mais ciência, mais esperança. Me vejo aqui na semana que vem.